Fala pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como calcular preço-teto da sua ação. Vou trazer aqui para vocês três ações que vocês vêm pedindo bastante para eu calcular preço-teto com vocês. A primeira é Banco do Brasil, a segunda é a Klabin e a terceira a Auren Energia. Vou fazer na prática aqui com vocês, calculando o preço-teto. E sem enrolação, primeiro a gente tem que entender, né, o que é o preço-teto. E nada mais é um preço pré-definido que a gente define para estar aí pagando em uma ação. Lembrando que a gente tem que ter sempre uma margem de segurança, né? Se o preço teto, por exemplo, da ação for R$ 50, a gente não tem que comprar ela a R$ 50, a gente tem que manter ali uma margem de segurança, comprando sempre abaixo de 50. Hoje no mercado, pelo menos que eu conheço, existem três maneiras de calcular preço teto. A primeira é o método Graham, que é um método bem antigo. Eu não gosto muito de utilizar, ele acaba se distorcendo bastante aqui na bolsa brasileira, faz mais sentido na bolsa americana e também para quem foca em dividendos. Esse tipo de preço teto não é muito eficiente. A segunda maneira é o preço teto com DPA médio, né? Aquele que a gente vem aqui, pega o dividendo médio dos últimos 5 anos. Então, por exemplo, aqui Banco do Brasil, a gente pega aqui o dividendo de 2022, que foi 4,17, 2021, 2,26, 2020, 1,47, 2019, 2,54, e a gente pega aqui de 2018, 1,51, soma tudo e divide por 5, cobre aí o dividendo médio e depois divide pelo quanto de dividend yield a gente gostaria de receber. Eu não gosto muito também dessa maneira de calcular preço-teto, porque na minha opinião você está olhando muito para o passado da empresa, né? Você está pegando a média dos últimos 5 anos, sendo que uma função de uma empresa, né, também é ter crescimento, e quando tem crescimento, obviamente também tem crescimento aí nos dividendos. Então, na minha opinião, a melhor estratégia para a gente estar calculando o preço-teto é com o dividendo projetivo. Então, como funciona essa estratégia? A gente vai ter que descobrir o dividendo projetivo para 2023 da empresa. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo aqui projetando mais ou menos o quanto de dividendo por ação essa empresa irá pagar. E aí sim, a gente divide pelo quanto a gente gostaria de receber de dividend yield. Então eu trouxe aqui essa tabelinha em que já está com os cálculos todos automáticos. Aqui é só a gente ir preenchendo e aí a gente vai descobrir o preço teto de cada uma dessas empresas. Então aqui, Banco do Brasil, Klabin e Auren, eu vou utilizar essa estratégia para vocês de dividendo projetivo e vou ensinar também como é que a gente calcula para cada uma das empresas. Então a primeira maneira para a gente descobrir o dividendo projetivo, e a mais fácil da minha opinião, é você não se dar o trabalho de calcular, tá? Muitas casas de análise já faz esse cálculo muito mais preciso, né, do que a gente, até porque eles são analistas, né, tem mais tempo, é o trabalho deles fazer isso. Então, se você tem grana, tem dinheiro, você pode sim assinar uma casa de análise e lá já vai estar tudo mastigado para vocês, o dividendo por ação de 2023, até mesmo o cálculo de preço teto, tá? Como é lá no AGF+, em que mostra o dividendo por ação e também o preço teto das empresas. Mas se você não tem condições aí de assinar uma casa de análise, né, a própria AGF mesmo, se eu não me engano, está R$ 700, R$ 800. Eu vou ensinar para vocês como calcular aqui na prática o dividendo por ação, lembrando que não vai ser tão certeiro igual uma casa de análise, né? Então, para a gente descobrir o dividendo por ação, a primeira coisa que a gente precisa descobrir da empresa é o lucro para 2023, né? E como é que a gente vai descobrir isso? Primeiro, se você conhece a sua ação, se você estudou, você deve saber que ela tem um RI, né, um site de relação com investidores. E lá, se você conhecer a sua empresa, às vezes eles podem postar eles mesmos, né, os lucros que eles projetam para 2023. Um exemplo disso é o Banco do Brasil, uma ação que eu tenho em carteira. E eu sei que se eu entrar no site do RI, olha só, vou entrar com vocês aqui na prática, BBRI, Banco do Brasil, só entrar aqui no primeiro link. Beleza, aqui a gente vem comunicados, fatos relevantes, comunicados e avisos. E aqui mesmo, se a gente descer um pouquinho a tela, ele já tem aqui, olha só, projeções 2023. E descendo aqui um pouquinho, a gente pode ver que lucro líquido ajustado, eles projetam entre 33 e 37 bilhões. Então, se a gente pegar a média, a gente já pode pegar aqui e colocar 35 bilhões. Então, beleza, já sabemos o lucro projetado aí do Banco do Brasil, 35 bilhões. Agora, se você não conhece a sua empresa ou se ela não disponibiliza esse dado, tem outra maneira da gente poder calcular. Estou aqui no site do Status Invest, um exemplo aqui seria a Klabin. Vamos clicar aqui na aba contábil para a gente estar dando uma olhada nos lucros da empresa. Vamos selecionar aqui anual. Então, olha só, o lucro líquido de 2022 foi 4,7 bi. Uma maneira da gente estar fazendo essa projeção seria repetir o lucro de 2022 para 2023. Então, a gente pode pegar aqui o lucro líquido de 2022 e estar repetindo, lembrando que não vai ser certeiro, né? Pode ser que ela lucre mais ou menos, mas aí como a gente não tem essa informação na mão, não tem muito que a gente pode fazer, né? Então, vamos pegar aqui arredondando 4,7 bi.
Vamos vir aqui, Klabin, 4,7 bi. E a Auren, a mesma coisa. Vamos selecionar aqui a Auren. É uma empresa nova na bolsa, né? Vamos clicar aqui em contábil, que já vai aparecer. E a Auren é uma ação bem interessante, né? Que em 2022 teve 2,7 de lucro. E em 2021 teve somente 58 milhões. E em 2022, 600 milhões. Então, será que seria saudável a gente estar repetindo aí esses 2,7 bi? Olha só, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Aqui na aba Payout, revela pra gente o quanto ela lucrou no primeiro trimestre, né? E foram 230 milhões. E como todo mundo sabe, um ano tem 4 trimestres, então a gente poderia estar pegando esse valor aqui do lucro líquido e multiplicar por 4, né? Então vamos arredondar aqui para 230, né? 230 vezes 4 daria aí 920 milhões de lucro líquido. Se a gente selecionar aqui trimestral e dar uma olhada no lucro líquido da Auren, vamos perceber aí que no primeiro trimestre de 2022 teve prejuízo, no segundo teve prejuízo, no terceiro teve um lucro de 230, bem parecido aí com o do primeiro trimestre, mas o do quarto trimestre foi 2,4 bi, que eu não acho que deve ser aí saudável. Então, se a gente repetir aí o do terceiro trimestre, o do quarto trimestre, que foi 230 bi, e aí a gente multiplica por 4 para transformar em um ano, então a gente chega aí em 920 milhões, né? Vamos selecionar aqui, 920 milhões. Para a gente estar fazendo esse cálculo, a gente precisa descobrir as ações em circulação de cada empresa. Isso aqui é bem fácil, aqui também no site também tem. Só clicar aqui em geral que vai aparecer. Número total de papéis, aqui está no Banco do Brasil. A Klabin também tem aqui, olha só, 5,7 bi. E aqui da Auren também, 1 bilhão de papéis em circulação. E por que a gente precisa descobrir isso? Porque como o dividendo é por ação, né, e vem diretamente do lucro, a gente tem que pegar o lucro e dividir pelas ações, né, e aí a gente descobre o lucro por ação. Então agora que a gente tem o lucro por ação, para a gente descobrir o dividendo, a gente precisa descobrir o payout de quantos por cento desse lucro vai vir para o bolso do acionista em forma de dividendos, né? Então como é que a gente descobre o payout? O Banco do Brasil, eles também já disseram, né, que vão distribuir 40%, também está no site lá do RI, não vou entrar de novo. A Klabin, como eu não sei, tá? Vou clicar aqui no Status Invest, vou vir aqui na aba Payout, e aí perceba que nos últimos 5 anos, tirando aqui 2020, que ela reportou prejuízo, 2021, 22 e 23 estava em média aí, olha só, 26%, 34%, 33%, então vou pegar na média aí um payout de 30%. Vamos colocar aqui 30%. E a Auren a mesma coisa. Vamos selecionar aqui. Vamos subir aqui um pouquinho na aba Payout. Em 2022 foi realizado 56% de payout. Então, vou repetir aqui 56%. Então, beleza. A tabelinha aqui para a gente também já revela o Dividend Yield para 2023. Então, Banco do Brasil, 9,77 aí, 9,77. Klabin, 5,42. E Auren, 3,55. Lembrando que é na cotação atual. Eu sei que muita gente tem Klabin aí, talvez se você tiver aí a 3,50, o seu dividendo aí aumenta, olha só, 7,17%. Esse dividend yield aqui de 5,42 é só para quem comprou às 4,63. Então beleza, depois que a gente colocou o payout, a tabelinha revelou para a gente o dividendo por ação de cada uma das três. Então Banco do Brasil é uma projeção aí de recebermos 4,89 por ação em 2023, Klabin 25 centavos e Auren 52 centavos. Agora passando aqui para o preço teto, utilizando o método Bazin, que seria mínimo 6% de recebermos, então como é que a gente faz? Pega o dividendo por ação e divide por 0,06. Percebe aqui na fórmula, está aqui a célula G3, que seria aí o dividendo por ação do Banco do Brasil, dividido para 0,06. Klabin a mesma coisa, 0,06. E Auren também 0,06. Banco do Brasil, como uma empresa estatal, muita gente conhece, já sabe aí que ela está bem descontada, a gente pode ser um pouquinho mais exigente nesse dividendo, supondo que a gente queira aí 10% mínimo de dividend yield, o preço teto chegamos aí a R$ 48,00. E Klabin, se a gente também for um pouquinho mais exigente e pedir 7% de dividend yield mínimo, chegamos num preço teto de R$ 3,60. Já a Auren, como está aí com um dividendo por ação bem baixo, não vale a pena a gente diminuir abaixo de 6%, até porque o preço teto ficou aí a R$ 8,59 e as cotações atuais estão aí nas faixas do 14 a 15 reais. Não estou falando que esse aqui é o preço teto final de cada uma das ações, muito pelo contrário, vou disponibilizar essa tabelinha para vocês e vocês mesmos podem fazer aí o quanto vocês projetam. Aqui eu coloquei o que eu achei, tá? Você não pode aí fazer um cálculo mais bem elaborado de lucro por ação, lucro projetado, e aí colocar o quanto você acha que cada uma vai lucrar, quanto também você acha que cada uma vai distribuir de payout, e aí você fazendo isso aqui, o preço teto aqui automaticamente já muda, tá? E aí se você também quiser aumentar
como eu falei aí, o dividendo mínimo que você gostaria de receber, só vir aqui na fórmula e alterar, supondo aí que você queira, por exemplo, 8%, você coloca 0,08 e aí vai diminuir aí o preço teto. Mas então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vídeo bem rapidinho, só mostrando para vocês aí como calcular preço teto. Vocês pediram bastante, né? Para ensinar, também coloquei aqui Klabin e Auren, que eram duas ações que vocês estavam pedindo bastante para eu calcular o preço teto. Mas então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo para estar ajudando. Conteúdo aqui bem direto ao ponto, não gosto de enrolar ninguém. Seja membro do canal se você quer apoiar o canal a continuar. Me segue também lá no Instagram, link tá aí na descrição. Tô sempre conversando lá com vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu!